Amém? Então feche os seus olhos e agora eu quero fazer uma oração por você, mas você também vai decidir entregar a sua vida para Jesus. Então ore com sinceridade. Não precisa orar alto, não precisa ter palavras bonitas, você só precisa abrir o seu coração e colocar a sua fé no único que pode te salvar. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta manhã tão abençoada, por esse dia que o Senhor nos deu, e eu creio, meu Pai, esta mensagem não foi em vão. A Tua palavra não volta vazia, Senhor, e eu te peço que o Senhor toque no coração dessas pessoas, para que elas entendam que esta vida é passageira, que o diabo não tem nada para nos oferecer, que esse mundo é passageiro e que nada se compara a ter o Senhor na nossa vida. Oh Jesus, venha salvar esta pessoa, esse homem, essa mulher, que agora estão recebendo esta oração. Eu não posso salvá-lo, Senhor. Eu tenho amor no coração pela vida delas, mas nem isso pode apagar os seus pecados. Senhor, somente o sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz, pode perdoar, pode nos purificar de todo pecado, de toda maldade. Senhor, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos tantos erros, Senhor, mas o Senhor mesmo disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Senhor, eu reconheço que eu sou doente. Essa pessoa também está reconhecendo agora que ela é doente, ela precisa de cura, ela precisa da Tua salvação. Jesus, perdoa essa pessoa para que ela venha morar no céu, para que ela venha desfrutar da eternidade ao Teu lado, porque nós cremos que o Senhor se colocou em nosso lugar naquela cruz e carregou o peso dos nossos pecados até a morte. O Senhor foi condenado, julgado, cuspido, humilhado e morto por uma culpa que não era sua. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez por nós. E agora nós só precisamos aceitar esse convite de salvação. Hoje nós podemos ter a certeza da salvação, podemos ter acesso ao Senhor, porque não depende de nós. Nós somos falhos, somos pecadores, mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de nós para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é merecedor. Nenhum de nós merece, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacitação, nos dê um coração disposto a te obedecer. Oh, meu Deus, que a gente venha ter prazer nas coisas do alto, em viver na Tua presença, Deus, porque não há nada melhor do que estar na Tua presença, sentir o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria. Oh, Senhor, nos dê força para dizer não a tantas coisas que nós temos vontade e dizermos sim para a Tua vontade. Oh, meu Pai, cuida dessa pessoa que está aqui comigo agora. As lutas são tão grandes, as provações, as tentações, as perseguições, mas o Senhor mesmo disse que aquele que não tomar a sua cruz e o seguir não é digno do Senhor. Jesus, queremos te obedecer até o fim. Queremos carregar a nossa cruz, queremos pagar o preço que for preciso, queremos seguir nos caminhos que o Senhor tem para nós, ó Deus, e que o Senhor não nos deixe seguir pelo caminho largo e espaçoso, mas que conduza à perdição, mas que nós venhamos seguir o caminho apertado, mas que conduza à vida eterna. Ô Senhor, nos ajuda, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez através dessa oração, através dessa palavra. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor estará conosco hoje e sempre, e é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar, né? Para nós começarmos o momento de oração dessa manhã, eu quero que você imagine a seguinte cena. Faz de conta que você e o mundo todo estivesse dentro de uma sala de cinema gigante, assistindo a um filme. E o que está passando nesse filme? Todos os pecados que você já cometeu na sua vida. Dá para imaginar isso? Imagine aqueles vícios que você esconde, aqueles pecados escondidos, os seus comportamentos egoístas, suas explosões de raiva, suas intenções impuras, aquilo que você pensa o tempo todo, e você tem vergonha só de imaginar se alguém descobrisse aquilo que está na sua mente. Imagine aquele momento que você sentiu inveja de alguém, que você sentiu o desejo de vingança, enfim. Tudo aquilo que você fez sem a aprovação de Deus estaria sendo exibido ali, naquela tela, sendo transmitido para milhões e milhões de pessoas do mundo todo. Como você iria se sentir? Eu iria me sentir péssimo.
Eu iria querer sair correndo daquela sala, fugir de todo mundo, porque aquilo seria terrível. E eu também não tenho dúvidas de que você também se sentiria assim, porque a Bíblia diz que o pecado ele nos traz vergonha, ele nos traz culpa. E foi exatamente isso que aconteceu com o primeiro casal que teve aqui na terra, Adão e Eva. A Bíblia diz que logo depois que eles desobedeceram às ordens do Senhor e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento no jardim do Éden, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles sentiram vergonha do que eles tinham feito e eles então buscaram fugir do Senhor. E é exatamente isso que o inimigo ele quer fazer nas nossas vidas. O primeiro objetivo do diabo é nos envergonhar para que nós nos afastemos de Deus. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, eu pecava e eu sentia tanta vergonha que eu chegava a comentar com os irmãos lá da igreja. Se pudesse, eu iria para uma ilha bem deserta para fugir de Deus, para Deus não ver as coisas erradas que eu estou fazendo. Só que eu me esqueci, que não tem como fugir de Deus, porque por onde você vá, não importa o quanto você fuja da presença dele, não importa o quanto você deixe de orar, Deus, ele está vendo o que você está fazendo, não tem como fugir do olhar dele. E o próprio Davi, quando ele cometeu o pecado do adultério, ele praticamente mandou assassinar o marido daquela mulher. Ele se sentiu muito mal. Ele disse que enquanto ele calou seus pecados, enquanto ele não confessou a Deus e abandonou aquele pecado, ele sentia como se os seus ossos envelhecessem. Ele sentia uma amargura, uma tristeza na alma terrível, até que ele se abriu para Deus, ele contou tudo aquilo que ele tinha feito, e então ele foi liberto daquele sentimento de culpa, de vergonha, e ele disse algo muito interessante no Salmo 139, depois você lê aí na sua casa. Ele disse o seguinte: Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo aos mais altos montes, ali o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também a tua mão há de me guiar. Se eu cubro a minha vida com trevas, ainda assim a tua luz ilumina a minha vida. Então Davi entendeu que não tinha como fugir de Deus. A melhor coisa a se fazer é se arrepender, é se entregar ao Senhor. E da mesma forma nós precisamos lidar com o pecado dessa maneira. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus, abrir o jogo com o Senhor e falar: Deus, eu estou fazendo isso, aquilo, ou eu estou com vontade de fazer aquilo, me ajuda, Senhor. Porque se existe alguém que não vai te apontar o dedo, não vai jogar pedras em você, é Jesus, amém? Ele não fez isso com aquela mulher que foi flagrada em adultério. Ela poderia sim ser apedrejada de acordo com a lei do Antigo Testamento, e Jesus, como é aquele que cumpriu toda a lei, ele deveria apedrejar aquela mulher, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele derramaria o sangue dele lá na cruz em favor daquela mulher, em favor de todos os pecadores. Então, voltando aqui para aquela história, para aquela cena que você imaginou aí na sua cabeça, de todos os seus pecados passarem numa tela de cinema para o mundo inteiro assistir. Você ser acusado, condenado, humilhado, em frente a uma multidão por causa dos pecados que você cometeu. Já seria algo muito vergonhoso e humilhante. Você estar diante de uma multidão e todos começarem a ver as coisas erradas que você fez. Agora imagine você estando diante de uma multidão e você não ter cometido pecado algum, mas ser acusado, condenado e humilhado, mesmo sem ter feito nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler com você aqui, o versículo 24. Olha o que diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha isso, irmãos. Jesus ele carregou uma culpa que não era dele. Ele carregou sobre o seu corpo as nossas feridas, as nossas culpas, para que hoje eu e você pudéssemos ser curados, perdoados e restaurados. Amém? E tem mais um detalhe: Jesus não somente morreu pelos pecados das outras pessoas, porque isso já é terrível, mas ele também foi abandonado por Deus naquele momento tão difícil. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é totalmente santo, e Deus não pode conviver com o pecado. E é por isso que naquele momento, na cruz, Jesus olhou para o seu Pai e ele não o encontrou.
E no meio do seu sofrimento, ele olhou para o céu e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Isso está lá em Mateus capítulo 27. Então naquele momento Jesus estava carregando sobre si todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus ele assumiu e por isso ele se afastou de Deus por aquele breve momento. E certa vez Davi ele escreveu no Salmo 37 que ele nunca tinha visto um justo desamparado. E realmente ele tem razão, Deus nunca desampara os seus filhos, nunca desampara aquele que obedece ao Senhor. Mas naquele momento, irmãos, Jesus não era nada justo, porque quando Deus olhou para o seu filho, ele enxergou ali o mentiroso, o trapaceiro, o alcoólatra, o fofoqueiro, o ladrão, o viciado em pornografia, em prostituição, o estuprador, tantas coisas ruins. Deus viu ali em Jesus, porque ele carregou todo o nosso fardo. Amém? Então Jesus fez algo maravilhoso. Jesus se colocou no seu lugar e ele morreu para que você pudesse ser liberto das garras do pecado de uma vez por todas e que você agora pudesse viver em comunhão com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento que ele entregou a sua vida, o véu do templo se rasgou ao meio e a partir daquele momento, agora qualquer pessoa pode ter acesso ao Pai. Não somente o sacerdote, mas qualquer pessoa que entrega a sua vida para Jesus é um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, ele está acima de todos, mas eu e você agora podemos nos achegar diante de Deus pela fé. Não precisamos de um templo, não precisamos de um lugar físico. Apesar de ser importante você ir na igreja, apesar de ser importante você ter comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra, para louvar, saiba que você agora é o templo do Espírito Santo, é aonde Deus habita. E eu vejo que tem muita gente que comenta aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e elas dizem assim: pastor, ora por mim porque eu estou afastado da igreja. Meu irmão, pior do que afastar da igreja é afastar de Deus, porque tem muita gente que está na igreja e não está com Deus. E tem muita gente que talvez por algum motivo não está indo na igreja, mas ela está em comunhão com Deus. Então esse é o mais importante, você estar ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém? Porque quando você estiver ligado com Ele, você vai dar frutos. Então, talvez tem muita gente que está me ouvindo aí e não tem conseguido viver em santidade, não tem conseguido obedecer a Deus, porque está seguindo Jesus de longe. A pessoa não se entregou completamente a Ele e por isso não está conseguindo dar frutos. Então essa é a mensagem que eu queria te trazer antes de nós fazermos uma oração, que você venha valorizar o que Jesus fez por você. E a melhor forma de fazer isso é você entregar a sua vida completamente ao Senhor. Amém? Jesus ele sofreu terrivelmente ali na cruz e ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? E ele fez isso para que você nunca tenha que gritar essas palavras, para que você nunca mais se sinta desamparado, para que você nunca mais viva longe da presença de Deus. Amém, irmãos? Essa vida é muito passageira e logo nós estaremos diante do Senhor. Mas muitos, por não aceitarem esse convite de salvação, eles serão julgados e condenados. Mas nós, os que cremos em Jesus, quando estivermos diante do Pai, o Pai vai olhar para nós e Ele não vai enxergar os nossos pecados. Ele vai enxergar aquilo que o Filho dele fez em nosso favor. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. E quando nós estivermos ali diante do julgamento, nós não entraremos em condenação, mas nós passaremos da morte para a vida, porque Deus vai ver em nós o sacrifício que Jesus fez pela nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, que amor é esse? É um amor que não dá para mensurar. É esse amor que mudou a minha vida. O fato de Jesus não me condenar, mas Ele me oferecer a salvação, me oferecer o perdão e Ele apagar o meu passado. É isso que me fez querer Jesus na minha vida e foi isso que me fez entregar completamente a Ele. E eu não tenho dúvida que Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida se você orar com sinceridade e se você pedir perdão pelos seus pecados e decidir caminhar com Ele.